Olá pessoal do Cursinho Contexto, estamos aqui para falar um pouco sobre a Índia, história da arte. Entre os rios Indo e Ganges, você vai ver pelo mapa que o rio Indo hoje pertence ao Paquistão, daí o nome Índia. E hoje o rio mais marcante é o Ganges, na verdade, que fica a leste da Índia. Nessa época, em torno de 2000 anos antes de Cristo, 1750 anos antes de Cristo, vamos encontrar uma divisão social bem marcante nessa região. Eram sacerdotes, guerreiros, produtores de bens e os servidores. Essa divisão social vai gerar o que nós conhecemos hoje como castas. Contudo, o que mais marca essa história da arte na Índia remonta a um período bem mais recente, no século XVII, que é a história do príncipe Shah Jahan, esse príncipe aqui, e Mumtaz Mahal. E é uma história amorosa que começa de modo trágico a construção do Taj Mahal, por conta da morte da princesa Mumtaz Mahal. E é uma construção suntuosa e que custou a vida de muita gente, com muitas pedras preciosas, jade e outras coisas que você vai ver em seguida. E o próprio príncipe Shah Jahan não conseguiu usufruir de toda a suntuosidade do Taj Mahal, porque após a morte de Mumtaz Mahal, aos 29 anos, depois de perder o 14º filho, nós vamos encontrar a decadência desse governo de Shah Jahan. Ele vai acabar sendo preso e vai terminar seus dias na prisão, apenas vendo o monumento pelas grades. Vamos ao mapa e as principais marcas da cultura e da arte, que inclui Siddhartha Gautama, de antes de Cristo. Muito bem, você está vendo aí, bem ao centro da marca verde, cidade de Harappa, Mohenjo-Daro, enfim. E em azul, bem fininho, o rio Indo. E a limitação aí que separa o Paquistão mais à esquerda do mapa, mais a oeste, e a Índia a leste. E aqui, por outro lado, o rio Ganges, que passa por Bangladesh para desaguar no Golfo de Bengala. Então fica bem claro aí, à esquerda do mapa fica o rio Indo e à direita o rio Ganges. Na história da arte antiga indiana, vamos encontrar a literatura como um grande destaque. A história do Mahabharata, que é um texto épico de caráter religioso, o maior de todos os tempos, possui mais de 200 mil versos. Para você ter uma ideia, o gigantesco Os Lusíadas tem 8 mil versos, 8.816 versos. E então o livro indiano tem seu destaque, tem sua importância. Em sânscrito, Bharata queria dizer mais ou menos algo como saqueadores, bandidos, e isso ocorreu. As notícias desses Bharatas, as mais antigas, dão conta de 1700 anos antes de Cristo. O livro como um todo vai ganhar um contorno completo no século II depois de Cristo, mas acredita-se que a maior parte dele tenha sido feita e composta antes de 1700 anos antes de Cristo. Para ser mais exato, Mahabharata conta a história de uma guerra entre Pandavas e Kauravas, mais ou menos assim que se pronuncia, duas famílias com parentesco próximo. E dentro dessa história vamos encontrar a canção do Divino Mestre, conhecida como Bhagavad Gita ou Gita, como você vê escrito aqui. A história tem um caráter espiritualizante e traz a ética da guerra, né, a moral do guerreiro, e é um livro que transmite também conhecimento ao longo de sua narrativa, tendo sido inclusive citado mais de uma vez por Mahatma Gandhi no século XX, na década de 1920, quando ele proferiu palestras a respeito da história e das tradições da Índia. Vale a pena lembrar que o muralista, artista e muralista brasileiro Eduardo Cobra terminou sua obra agora em 2017, chamada
Olhares da Paz, um projeto Olhares da Paz. Isso envolveu também artistas Marcos Rafael, Agnaldo Brito, são artistas do estúdio Cobra. A obra apresenta 30 metros de altura e 14 de largura, com o nome Gandhi, Somos Todos Iguais. Falando em Gandhi, lembramos de Buda. Sim, Siddhartha Gautama viveu antes de Cristo. Ele era um príncipe que abandona sua vida nobre e acaba indo ao encontro das comunidades mais carentes, mais pobres, enfim, essa é uma história já conhecida, e ele tem uma iluminação, um momento mágico, espiritual, quando estava meditando sob uma figueira. E Buda, então, quer dizer aquele ser que é iluminado. Base de seu pensamento é a vida espiritual com os pés no chão. Templos budistas estão espalhados pelo planeta, mas este da caverna de Karla, em Lonavala, na Índia, é uma obra marcante de arquitetura. Estamos vendo aí colunas, o arco que forma o teto, mas quando nos damos conta da parte de fora, vamos observar que o templo foi entalhado na pedra inteiramente. E isso remonta ao século I a.C. Uma das figuras importantes da mitologia hindu é Shiva, a manifestação da qualidade de Brahma, que é a entidade criadora tida como tal. Shiva representa as transformações do universo, o bem, o mal, e ela dança e dá aparência à realidade, que estaria então em constante transformação, e a dança representa isso. Ganesha é seu filho, é aquela figura que tem cabeça de elefante e representa a prosperidade. Vamos encontrar uma série de manifestações míticas dentro do hinduísmo, mas que dá uma aparente caracterização do hinduísmo como politeísta, e não é. Vamos encontrar Vishnu, Shiva, Ganesha, etc., como manifestações das qualidades de Brahma. Diz a professora Bea Meira que um aspecto interessante na arte da Índia passa pelo caráter religioso. O conceito de beleza é bastante diferente do que vemos aqui no Ocidente, pois lá se valoriza a profusão de ornamentos, texturas, cores, formas voluptuosas que evocam sensualidade, prazer, e é uma homenagem à vida, à sensualidade, o desejo, a questão física mesmo. E essa crença no poder da sensualidade, no prazer, é uma crença na generosidade dos deuses. De um modo geral, na Índia, trata-se da celebração da vida. Uma das marcas importantes da cultura da Índia é a dança Odissi, ou Odissi, que é um clássico na arte daquele país, de tradição Mahari. Faz uma celebração à fertilidade, à sensualidade, é praticado por mulheres. E isso é uma homenagem à vida e à sexualidade, isso é bem claro. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Veja na descrição outros vídeos das aulas anteriores de História da Arte. Obrigado.